Quinta-feira especial dedicada à arte, à cultura, dedicada ao teatro brasileiro. E hoje a gente está recebendo um grande ícone, né, da nossa dramaturgia, seja no teatro, no cinema, na televisão. Grandes papéis, grandes ícone. interpretações. Você falou ícone, é sinônimo de ator, é isso, é ícone. Muitos sucessos, muitos personagens, muitos Graças sucessos. a Deus. Eu tive uma carreira com muita sorte, eu acho. Com entendeu? certeza. Comecei aqui em São Paulo com o Teatro Oficina, né, com Zé Celso, Fernando Peixoto, Ademar Guerra, enfim, Maurício Vanot. Fiz vários espetáculos aqui, depois que eu fui para o Rio. E no Rio eu fiz uma série de espetáculos lá com Fernanda, enfim, muita coisa, entendeu? E Otávio Augusto está em cartaz aqui nos palcos paulistanos com o espetáculo A Tropa. A Tropa é uma reunião de família num hospital, porque o pai está nas últimas, entendeu? É um ex-militar da época dos anos 60, né, daquela revolução maldita, e ele trata os filhos de certa maneira com esta relação que ele tem de militar, né, uma coisa rígida e tal. E são 4 filhos homens, o 5º morreu, e esta reunião deles começa, de certa forma, a se purgar as culpas, né? Tudo aquilo que não foi dito durante a vida, eles começam a conversar ali, falar ali e debater esta relação que eles não querem nunca dizer a verdade, um vai por aqui, outro por ali, e essas mentiras, não é? Nunca dão certo. Aliás, como nenhuma mentira, né? Viu? Até as políticas agora estão sendo descobertas, né? Então, nenhuma mentira dá certo, né? E aí isso traz uma possibilidade de um grupo de intérpretes muito bons, né? Uma turma boa, está aqui, é o Eduardo Fernandes, Alexandre Menezes, Rafael Morpanini e Daniel Marano. É uma turma toda jovem, recém-formada, o único velho sou eu, entendeu? Que faço o pai. E é um espetáculo que foi premiado lá pelo Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil naquela área cultural deles. E nós montamos esse espetáculo, já estamos com ele há mais de um ano. E agora, aqui em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, na Sala Pascoal Carlos Magno. Estaremos de... sexta foi essa sábado, semana. Domingo e segunda, né? Sábados, às 7h30, domingos e segundas... Não, sábado às 7h30, domingo às 8 e segunda às 8. Não é isso? É isso mesmo. Desculpa, é que é tanto lugar que a gente vai e muda tanto que a cabeça funde. Agora, é um bom espetáculo, inclusive, apesar de tudo isso que eu falei, que é uma tragédia e não deixa de ser, mas como toda tragédia tem muita comédia, né, ele é um espetáculo até divertido, muito divertido. Até porque fala do nosso cotidiano, né, Otávio? Sempre que a gente aborda o tema família, as pessoas se identificam, né? É só a gente lembrar dos natais, né? Festa de Natal. Eu não vi nenhuma que não dê algum problema, um discute com o outro, tem muito isso. As famílias são meio complicadas, né? A gente, de acordo com o que a gente vive, é educado, o mundo que a gente está, as necessidades de cada família, às vezes até a gente encontra uma receptividade melhor entre as famílias mais humildes do que das mais abastadas, né? Eu sempre procurei observar isso e acho que é quase uma certeza que eu tenho, é isso aí. Que as pessoas que não têm muito, elas dão o máximo que podem dar, o que têm, né? São aquelas pessoas mais humildes, têm uma relação de afeto muito maior. Alguns, eu lembro da minha infância em São Manuel, que eu sou de lá, de São Manuel, terra do Ademar de Barros, entendeu? O Ademar de Barros, vocês já ouviram falar, não? Já, então, a terra dele. Lá a gente era uma família muito humilde mesmo, meu avô sapateiro, outro. E eu lembro eles faziam presentes para a gente. Um fazia um presentinho para o outro e tal. Isso era de um amor, de uma vontade de chegar esse Natal para dar o presentinho. Entende? E isso era muito mais importante, talvez, do que ganhar um brinquedo eletrônico. Não sei o que. Se bem que naquela época não tinha, né? Mas sempre achei que era muito mais confraternizado
né? Esse pequeno presente com aquele... E era almoço, né? A gente não fazia ceia e almoço e tal. Eu sempre vi essa coisa do Natal, sim. E as pessoas mais simples se cumprimentavam muito, um ia na casa do outro, oi, 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 oi. Não tinha muito... Bom, eu nem sei porque eu estou falando de Natal. Né? Porque a gente falou de família, né? Família, exatamente. Eu já coloquei em cima do Natal. Otávio, acho que é importante a gente falar que o espetáculo, claro, ele fala de família, tem esse lado de abordar esse conflito entre os filhos com o pai, mas também tem um viés político, né, que está envolvendo a peça com os temas atuais que a gente está vivendo hoje. Exato. O autor escreveu essa peça bem antes de acontecer tudo isso que está aí, da Lava Jato e tal. E, coincidentemente, a gente até se surpreendeu com tudo isso. A peça retrata, fala desses pequenos problemas. Eu não acho que isso seja uma coincidência tal. Eu acho que é o seguinte, infelizmente o Brasil não muda, só piora. Né? Então essas coisas vão se repetindo, repetindo, repetindo. A corrupção, enfim, todo esse sistema. E cada filho dele tem um certo rumo nisso aí. Um pela Lava Jato, outro por isso, outro por compromissos, né, que é um garoto meio toxicômano e tal. E isto tudo traz de uma felicidade muito grande do Gustavo, o autor, que isso traz na peça, né, um debate sobre tudo que nós estamos passando hoje. Né? Eu acho, inclusive, o público reage muito a essas coisas positivamente. Lá no Rio, então, quando se falava a coisa do velho, você só lembra do velho na hora de vender crédito consignado, né? E o público aplaudia. Então, é uma coisa que tem uma participação do público muito grande. Aliás, é uma coisa que nos atinge, né, violentamente. A gente está muito preocupado aqui no país. A gente não sabe o que vai dar isso aqui, né? Pois é. Não sabe quem vai dar isso aqui, porque... Não, e não tem. Em quem você votaria hoje? É difícil. É difícil. Então, nós estamos atravessando isso. E a peça não discute politicamente, profundamente, mas, dentro dos meandros dela, cada ser humano que está ali, ele tem uma profissão, tem uma relação com a vida, com o afeto, e isso tudo é discutido em função dos dias atuais, coincidentemente. E a gente estava falando fora do ar, do autor, que é o Gustavo Pinheiro, que é um jovem, né? E premiado já com esse espetáculo. E né, acabou Otávio? de estrear o segundo espetáculo dele, lá no Rio de Janeiro. É o Alair, que era um fotógrafo, né? E foi o primeiro fotógrafo transgressor, era um fotógrafo de arte, enfim, de teatro e tal. E ele foi um meio transgressor nas imagens dele. Foi, acho que, o primeiro que fez um trabalho de nu, né? Corpos nu de homens e mulheres e tudo. Então, era uma pessoa importantíssima no meio cultural do Rio de Janeiro e está fazendo um grande sucesso. Já estreou, todo mundo comentando e tal, maravilha. Como é que surgiu esse personagem para você, Otávio? Esse pai? O César... Bom, eu sou um ator que eu procuro sempre estar trabalhando com grupos mais jovens, entendeu? Para poder me reciclar, poder entender. A gente fica sempre criticando muito o jovem, tal. Eu prefiro procurar entender, né? E já fiz o rock and roll com o Bill, que nós fizemos inclusive aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, né? Era um espetáculo maravilhoso, ficamos um mês aí, e nós tínhamos a média de 750 pessoas por sessão. Então foi muito bom, foi um sucesso maravilhoso. E ali tinha um grupo jovem com o qual eu sou ligado até hoje, e aí o Gustavo tinha escrito a peça, e o nosso diretor, o César Augusto, eu não sei, ele me ligou um dia, Otávio, eu tenho um texto aqui, e a gente já tinha viajado, ele como produtor, assim, né, de elenco e tal, com uma peça que eu fiz, Matheus Nartegal, o Matheus, o Paulo José, e quem mais? E tinha uma moça índia também, que estava lá, que fez espetáculo com a gente, né, que é a Controvérsia, que é uma peça que fala sobre os 500 anos do descobrimento da América. Né? Aí nós fizemos essa peça, tal, viajamos, e eu
tinha um contato com o Celso mais da área de produção, tal, de viagens. E aí ele me chama para falar, olha, eu tenho um texto aqui, gostaria que você lesse. Não, claro, tal. E é um grupo que a gente está formando, são formandos da Escola de Arte Dramática aqui do Rio, da CAL. Falei, tá bom, mandou o texto, eu gostei, li, vi as coisas todas políticas que podiam, né, emergir dali e começamos a fazer. Quer dizer, eu acho um personagem ótimo e papel para velho é difícil, entendeu? Então eu já aproveitei e falei, estou nessa fase aqui agora, é tudo isso aqui. E felizmente deu certo. A peça consegui pegar o humor, né? Ela tem um humor muito cáustico e tal, da relação dele com os filhos, e isso passou muito bem para o espetáculo. Então, foi aí que aconteceu, entendeu? Assim. A gente estava falando fora do ar também da trajetória que você tem, né? Você ainda brincou aí, ícone e tal. Tem muita gente que se espelha em você, né? Nos seus personagens, no seu modo de atuar, no seu modo de estar em cena, seja no cinema, no teatro, ou até nos seus personagens da TV. O ano passado você completou 50 anos de carreira, Otávio? Exatamente, exatamente. O que representa 50 anos na estrada? Acho que quando você para e pensa e fala, nossa, não parece 50 anos, né? Porque muitos personagens você interpretou durante esse período. Muitos, muitos. Eu tenho uma média no teatro, uma média de 40, 50 espetáculos, entendeu? Na televisão, minisséries e novelas, 40 e poucos também. Então, é um volume muito grande. Filmes tem mais de 30. Então, é um volume grande de trabalho. Porque o que isso representa para mim é o meu sustento, entendeu? E o meu prazer. Porque a sorte que eu tive, que eu falo, eu tive muita sorte na profissão, por isso estou fazendo aquela coisa que eu acredito, que eu gosto, entendeu? Que eu tenho paixão. Eu não vivo sem fazer teatro. Sabe? Eu posso ficar 1 ano, máximo 2, sem fazer, mas em seguida eu estou fazendo. É uma coisa que alimenta e é uma discussão mais honesta, entendeu? Quer dizer, você, de certa forma, escolhe o que você gostaria de fazer, né? Na televisão, você não tem nada que escolher, porque você já é contratado para aquilo, tal. Mas, sempre, eu procuro colocar os meus personagens dentro de uma dimensão que eu tenho de crítica ou de vida do que está acontecendo. Tá? Então, acho que talvez daí é que essa coisa fique sempre presente, dos 50 anos de sustento da minha arte. E se eu te perguntasse, Otávio, dá para escolher entre o cinema, a TV e o teatro? Não. É muito difícil, né? Cada um é um universo diferente, entendeu? O cinema, quer dizer, é um universo de técnicas e tal. O teatro, para mim, é o mais completo, porque te expõe. Em tudo que você faz, você está exposto, né? A sua criatividade depende muito da sua profundidade no que você faz, da sua discussão de vida, sabe, da sua discussão de posições políticas, enfim. Eu acho que o teatro nos permite isso muito fortemente. E de uma maneira com maior liberdade, entendeu? A televisão não pode, inclusive, porque ela é um veículo, tem patrocinadores, tem uma série de coisas. Mas nem por isso a gente deixou de fazer coisas importantes, quer dizer, fizemos coisas importantes assim, em termos políticos, que eu estou fazendo, de Dias Gomes, entendeu? A Maria Adelaide Amaral, fiz dela Os Maias, e agora essa última novela que terminou aí das 9, não é? A Lei do Amor. A Lei do Amor. Então, você sempre... Eu sou meio chamado para essas coisas, sabe? Que envolve uma coisa meio ou política, ou de um certo humor, que eu procuro sempre colocar o humor no personagem, porque eu acho que o público brasileiro, ele se orienta muito pelo humor do personagem, entendeu? Então, é mais por aí que eu procuro ir. Olha lá, a gente está vendo imagens ali no... De quê? Você com a Grazi Massafera. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha. Era um personagem que tinha muito a veia da comédia. E você estava até falando isso, né, Otávio? Aborda um tema que é, enfim, tão atual, porque ele era um político corrupto, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa veia da comédia. E umas surpresas, quer dizer, eu já tinha feito uma novela com a Grazi, mas não era uma relação assim
tão íntima e tão longa numa novela como aí. E ela realmente é surpreendente. Ela é muito criticada, que veio do BBB, que não sei o quê, mas essa menina, ela trabalha de uma forma muito séria, sabe? Eu nunca vi alguém, ela se dedica de corpo e alma ao que está fazendo, o que você sugere e tal, ela entra de cabeça. E ela fez aquela minissérie, né? Verdades Secretas. Toxicâmara. Pois é, que aquilo foi maravilhoso, quer dizer, ela destruiu aquela imagem, né, de gostosona e tal, para fazer um trabalho de atriz, e conseguiu fazer muitíssimo bem. Aí, então, a novela era maravilhosa, uma colega de uma dedicação ao trabalho, sabe? Maravilhosa, adoro ela. É necessário isso, Otávio, você ter determinação, você ser persistente. A gente estava citando aqui a Grazi, que é uma pessoa que, de repente, veio meio que por caminhos não tão convencionais e chegou onde chegou pelo talento, pela persistência, pelo estudo. A vida do ator é assim, é estudo todos os dias, né? Exato. Bom, você tem que estar, pelo menos, atualizado, né? Você tem que, pelo menos, ler jornais todos os dias, ler os bons autores, os grandes autores, porque você tem que estar informado, embasado de tudo. Eu, por exemplo, eu uso muita coisa de livros que eu li, eu boto uma brincadeira aqui, um caco ali, uma frase lá, entendeu? Eu uso muito esse meu universo. E como eu gosto muito de latim, embora acho que ninguém nem mais saiba o que é latim, é uma língua velha, língua morta, né? Eu uso muito latim. Vira e mexe, eu estou falando uma bobagem em latim, meus colegas ficam assim meio surpresos e tal. Então, eu acho importantíssimo para você estar atualizado e debater as coisas, participar, sabe? Que às vezes fala, não, tem palestra, não sei o quê. Vai ver, vai participar. Sabe? Aquele programa lá que eu vi da Maria Adelaide, lá em Foco, né? É maravilhoso. Você vê a participação das pessoas ali naquilo. É maravilhoso. Então, e o ator, ele tem que ter isso. Ele tem que conhecer o mundo que ele está. Sabe? Senão você vai ficar fazendo uma coisa na época dela só. Claro que você fará na época dela, mas com uma visão atual disso tudo. E é interessante porque você trabalha sempre, assim, pelo que a gente percebe, pelo menos nos trabalhos na TV, sempre com gente que está começando, né, Otávio? Ou está no seu segundo, terceiro trabalho. Mas é importante você, eu acho que... É uma troca. Não é nem uma troca. Eu tenho sempre um débito com a minha arte, sabe? Porque eu estou fazendo o que eu gosto, que eu tenho paixão, né? Estou sobrevivendo disso, hoje em dia mais ou menos, né? Que já foi milhões, mas... então, isso para mim é parte do meu ser, do meu eu, entendeu? Você não tem como fazer uma coisa desleixadamente, sabe? Eu acho que aí você está sendo desonesto, sabe? A minha ética não me permite isso. Se eu te pedisse para escolher um personagem nesses 50 anos de carreira, é impossível. Como pedir para escolher um filho? Não, é impossível, porque todos fazem parte do que você criou como profissional até hoje, entendeu? Claro, eu procuro sempre alinhar um pouco do humor, porque é mais confortável para você. Você tem mais liberdade para fazer um monte de loucuras, entendeu? E é mais difícil, Otávio, fazer humor? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Que não depende só de um tempo técnico e tal, depende do texto que você está fazendo, que tipo de humor que é. Também não é qualquer humor que cabe nas coisas, às vezes. Eu acho que o humor tanto que você vê esses atores passados, né, que faziam os grandes programas de humor, de certa forma eles eram meio discriminados. Eles não participavam da grade da programação de uma emissora, como hoje eles participam, entendeu? E eles são uma maravilha de atores, né? São pessoas, meu Deus, que você não pode nunca esquecer. Eu me baseio muito nisso, que eu fiz muita coisa, né? Eu fiz aqui Rádio São Paulo, fiz circo, fiz tudo isso. E essas coisas me deram muitos elementos, entendeu? Para eu estar hoje, talvez, como eu estou profissionalmente. E eu conheci muito, por exemplo, o Adoniran, né, o Charutinho, que tinha um programa na Record que era a história das malocas, e era o personagem Charutinho.
E a gente fazia esse programa, fazia vários programas lá na Record, aqui na Pan-Americana, naquela época era mais esporte. E a gente convivia com essa turma, entendeu? Passava meses, anos já convivendo, trabalhando. E com a Dona Irã aprendi muita coisa. É um manancial de brasilidade, entendeu? São coisas assim que eu não esqueço nunca. E seja um personagem bem sucedido ou às vezes, enfim, que não tem tanto destaque, sei lá, num filme ou na TV, mesmo que ele não tenha tanto sucesso naquele momento, ele serve de aprendizado, né? Serve. E eu tenho uma fórmula também para... Fórmula eu não tenho. Quem tem fórmula são os cientistas, graças a Deus. Mas eu tenho uma mania de trabalhar. Para mim, o meu personagem, seja ele qual for, é o protagonista. Sabe? Ele é o protagonista. Então, a minha cena é de protagonista. Não consigo fazer sem ser assim. Sabe? Eu até, às vezes, como pessoa, eu me reservo um pouco, sou meio... Mas com personagem, não. Eu não escondo. Eu explodo logo, entendeu? Então, não tem essa coisa de ser isso, ser aquilo. Claro que tem personagens que, por si só, e na televisão, principalmente, é importante o personagem que você está fazendo. Entendeu? Se você não tiver um personagem que te ajude a ir para frente, é difícil. Porque a televisão tem aquela coisa, você tem o primeiro mês, o segundo mês, para ver se deu certo. Não é? E você tem este tempo, sem saber o resto da história, não é? Para colocar aquele personagem entre aqueles que vão se dar bem. E às vezes o personagem caminha de uma maneira diferente, né? Ele tem um destino, mas de repente o público de alguma maneira não gosta, ele toma partido por um outro lado, né? E a própria emissora às vezes, vamos mudar essa negócio, vamos botar mais isso, vamos botar uma coisa policial. Eles vão interferindo no meio, né? Tem uma novela da Janete Creca, a gente fez, eu fazia o bonzinho, muito bonzinho, apaixonado pelo personagem da Natália do Vale, tal, e ela apaixonada pelo Chico Coco, aí tinha o Richelli no meio da brincadeira. E eu era a pessoa que segurava a empresa, fazia tudo para todo mundo, não deixava explodir nada. No fim, um dia eu falei, você que é o assassino, tá? Como assassino? Eu não sou o cara que cuidou de todo mundo, fez o que você. Não, mas é você quem matou. Porque os galãs não podem ser o assassino aqui, ali, não vamos preservar essas imagens. Tudo bem, eu saí dando tiro, que nem um louco. Entendeu? Uma externa lá. Mas isso acontece, você tem que estar disponível para isso, entendeu? Mas acho que a vida do ator é essa, né? É viver várias vidas em uma só. Exatamente. Agora, também é muito rico, né? Porque você começa a entrar em conhecimentos incríveis. Não é? Por exemplo, quando eu trabalhei com o Zé Celso, para mim foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu entrei talvez no melhor grupo de teatro do Brasil, não é? Entrei por acaso, eu fiz um teste com o Fernando Peixoto, aí o Fernando falou do teste, o Zé mandou me chamar, aí fiz Os Inimigos. Eu fiz o teste, inclusive, com uma peça do Lauro César, que se se Os Inimigos fosse proibido pela censura, a gente teria uma outra para fazer, seria para essa. Mas aí o Zé me colocou mesmo nos Inimigos, não, vem cá, vamos trabalhar, e foi, para mim, acho que a melhor coisa que aconteceu na carreira. Isso e o circo e tudo, entendeu? Muita coisa mudou, tá? Da época que você começou para os dias de hoje. Tinha muita censura quando você começou? Muita. Tinha autor que ficava escrevendo ali, mandando para censura ali. Tinha censura dentro das emissoras, né? Um censor, não a censura da emissora. Tinha uns censores dentro de fazer. Você tinha que gravar o início de uma novela, assim, encostado na parede, dizendo texto, mandavam para a censura. Se eles aprovassem, você continuava, sabe, ia gravar para valer, entendeu? Era assim, era uma coisa absurda. Eu fiz uma peça nessa época que eu falava assim, não, vamos dar uma festa, hein? Vamos dar uma festa, vai ter uma farra, não sei o quê, muito brigadeiro. Cortaram a palavra brigadeiro, corta. Meus companheiros, brigadeiro é um doce. Também pode ser.
eram de uma burrice. Por que você ia ver quem eram os caras da censura? Tinha um que foi Beck do Vasco. Não é? O Augusto Beck do Vasco. E foi porque eles arrumavam esses cargos políticos, né, naquela época. Tá? Parava de jogar futebol, de apitar. Então, muita gente de vários lugares tinha isso como emprego arranjado com os políticos. Né? Era terrível, você estava sempre exposto. Você não tinha. E, inclusive, é uma coisa ruim, porque era também uma censura econômica. Que eles censuravam o espetáculo depois de ver o ensaio geral. No ensaio geral, você já tem cenário, roupa, pagando o elenco, pagando tudo, entendeu? Você já tinha gasto um dinheirão para aquele espetáculo. Aí eles proíbem, você joga aquilo aonde? Entendeu? Foi uma época muito difícil. E eu acho até que essa época foi talvez mais prejudicial ainda, ou tão prejudicial, para o público, entendeu? Há um público que foi proibido de ver espetáculos, né? Os jovens que estavam começando a se formar e ver teatro, aquela turma nova e tal, começaram a ver um monte de bobagem, porque não se podia montar os grandes textos, né? Os grandes espetáculos tinham acabado, ou era uma coisa baboseira, isso, aquilo. Mas é uma faixa de público, tanto que para recuperar essa faixa de público está muito difícil. Antigamente, o grande público de teatro, você tinha espetáculo de terça, quarta, 2 quintas, sexta, 2 sábados e 2 domingos. Então, eram 9 espetáculos por semana. E você tinha um público que, estudante, você pagava meia, só não pagava meia no sábado. Os outros dias tinha meia para estudante. Não precisava fazer essa palhaçada que eles fazem e obrigam a ter meia ingresso. Quem é obrigar? O cara que está interessado vai. Ué, agora eu fiz espetáculo dentro de universidade, não ia ninguém. Tudo estudante, de graça. Entendeu? E naquela época essa turma formava a nata do público de espetáculo. E é um público, aqui em São Paulo especialmente, né? Quer dizer, foi onde eu participei do teatro nessa época, tem um público intelectual muito bom, muito importante, como no Rio também. Nós íamos sempre fazer espetáculos no verão, lá no Rio de Janeiro. Não é? Dezembro, janeiro, fevereiro. E essa época, você tinha uma garotada no teatro maravilhosa. Sabe? E isso caiu para o quê? Naquela época tinha assim, uma média de 40 mil espectadores por espetáculo, em média. Hoje em dia não tem 20 mil. A não ser esses espetáculos, ou vem de fora, ou, sabe, grandes musicais e tal. Mas foi uma época difícil e nos ensinou muito, né? Principalmente a não deixar esta época voltar. Foi o que nós mais aprendemos. Otávio, você estava falando no início da nossa entrevista eu falo demais. Você corta, tá? Porque eu vou falando e... Você estava falando no início, como você começou na carreira. Como é que você se descobriu ator? Não sei. Você chegou e falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? Não, eu gostava, entendeu? Porque eu, desde pequeno, no interior, eu ajudava o meu tio que vendia bala na porta do cinema e sempre arrumava uma permanentezinha para ir ver no domingo, que domingo tinha Zorro, tinha isso, tinha o filme. Era uma programação de 2 até as 6 da tarde. Então eu sempre trabalhei. Eu via os filmes todos, né? Aí ia no jardim brincar daquilo, ou com meu primo, com não sei o quê, com a turma. E acho que isso estava dentro de mim, né? Não sei, mas nunca levei assim profissionalmente. Em frente à marcenaria lá do meu tio, tinha um lugar onde eles montavam um circo. Então a gente ia levar um pó de serra, que é aquela raspa, né? Para eles fazerem o picadeiro. E eu ajudava a levar. Então a gente entrava no circo também de graça, porque a gente ajudava a fazer o picadeiro. Então essa coisa sempre me fascinou. Sabe, de repente eu me vejo nisso aí, comecei a fazer, olha, por brincadeira, você falei, para, você corta se precisar, porque eu não paro. Eu trabalhava numa companhia Novo Mundo Vemag, de seguros, e no setor de seguros ali tinha uma pessoa que, eles iam lá todos, porque vendiam seguros, eram corretores de seguros e tal. E ali, onde é meu setor, era o setor de seguro em grupo, e tinha um cara que ia lá, era corretor, o João Paulo, ele sempre ia lá no fim do mês para receber, né, a graninha dele e tal, não sei o quê.
E ele falou assim, você... E batendo o papo, ele falou assim, sou da Rádio São Paulo. Eu falei, você é da Rádio São Paulo? Eu falei, eu ouço muito Jerônimo, Herói do Sertão. Aí um dia ele me convidou para ir lá, depois me convidou para ir ver dublagem, eu fui. E na dublagem tinha lá o Eduardo Cury, que era o diretor da Rádio São Paulo. Aí um dia eu comecei a dublar. Comecei a aprender a dublar e tal. Aí eu fui me enfiando em tudo quanto é canto, entendeu? Que dava. E o João Paulo me levou lá um dia. E o Cury, o Eduardo Cury, que eu estava falando, me levou para fazer para ver a dublagem lá. O João Paulo me levou, estava o Eduardo Cury dublando o Batmasterson. Né? E aí faltou o diretor. Como eu já era olheiro ali há algum tempo, aí o cara falou, você não quer dirigir lá? Eu falei, pô, cara, o cara é Eduardo Cury, é o Cury, como é que eu vou... Esse cara é rei da rádio, não sei o quê. Aí ele foi lá, não, a Otávio vai dirigir, faltam 4, 5 anéis naquela época, Lupezinho era anel. Uhum. Aí eu falei, não, eu faço, tudo bem. Aí ele falou, se você fizer direito, você está contratado na rádio. Que falei, legal. Vamos lá. Fiz tudo direito, 10, aproveitei, tudo maravilhoso. Viu, olha aí, tá. Fui para a rádio, me contratou? Não. Começou a me dar cachê para fazer, entendeu? Mas tem muita... Essa história vai longe. Eu já fui... Foi o único lugar que eu recebi uma suspensão, foi na Rádio São Paulo. Que eu fazia programa também de disque jockey, tudo. Fazia tudo. Aparecia lá um cachezinho, eu ia fazer. Que um dia... creme de alface brilhante, né? Tinha um comercial dele. Sua pele ficará maravilhosa, macia, suave, sedosa, com creme de alface brilhante. E tocava isso, né? E um dia um idiota aqui começou a fazer uma brincadeira. Falei, imagina numa maionese como deve ser gostoso esse creme de alface. Acabou o programa, já me chamaram, o senhor está suspenso. Falei, mas suspenso como, meu filho? Eu não sou contratado. Então, tchau, vamos embora. Para mim não quer dizer nada isso. Não, então o senhor fica. Tá? Eu também fazia tudo, sabe? Eu ia que nem um louco. Eu adoro trabalhar. Então, mas isso me botava em enrascadas também. Olha, eu vou parar, senão... Grandes histórias. Não, e fazia, desculpe, circo. Como é que chamava ele? Tinha Milagres da Fé. Era um programa que o ouvinte escrevia uma história com um milagre que tinha acontecido com ele, e ele radiofonizava Urbano Reis. Ele radiofonizava aquilo, a gente fazia, e depois ia fazendo o circo. A gente fazia 4, 5 circos no sábado, 4 ou 5 no domingo, e eu sempre fazia o mal. Né? O que batia na mãe, o que chutava o irmão, aquela coisa. Pô, eu quase apanhava da plateia, entendeu? Mas isso me deu uma cancha maravilhosa. O Antônio Petrin veio aqui, acho que uns 3 programas atrás, e ele falou isso. Na época que ele fez o Pantanal, Teodoro, falou que apedrejaram a casa dele e depois 2 mulheres bateram nele no aeroporto. Se não fosse a Ângela Leal, que era o par com ele na novela, ele tinha apanhado. Mas tinha uma reação. Hoje em dia nem tanto, mas mais uns tempos atrás, as pessoas viam você com ódio. Era uma confundiam coisa, o personagem muito, com o ator, né? Dedicação total à tropa? Total. Estamos aqui agora em São Paulo, nessa querida terra. Vamos ficar aqui até o fim o início do mês que vem. De julho. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, no Teatro Sérgio Cardoso. É isso aí. A gente vai reforçar o convite. Lá, né? Vamos reforçar o convite para o ouvinte da Jovem Pan. A temporada vai até 3 de julho. O Teatro Sérgio Cardoso fica na Rua Rui Barbosa, número 153. Então, sessões aos sábados, às 7h30, aos domingos e às segundas-feiras, às 8 da noite. Ingressos a R$60. Você, espectador da Jovem Pan, está super convidado para assistir A Tropa. A gente está vendo aí algumas imagens do Otávio em cena, o espetáculo Sucesso Absoluto no Rio, premiado, chegando aqui à capital paulista, já aí com a sua temporada na ativa. A Tropa, destaque nos palcos paulistanos. E para a gente finalizar o programa de hoje, eu vou falar de outros 2 espetáculos que estão em cartaz aqui em São Paulo. Vou falar de Rock Santeiro musical,
que teve a temporada prorrogada até 30 de julho e tem novidades no elenco. Nessa temporada tem Amanda Costa, Patrícia Gaspar, o Xaxá e o Ricardo Tosi. Ricardo Tosi que está vivendo o rock santeiro. Sucesso absoluto, os personagens emblemáticos da novela de Dias Gomes são rememorados aqui na capital paulista. A montagem é apresentada todas as sextas e sábados, às 9 da noite, aos domingos, às 6, ali no Teatro FAAP, que fica na Rua Lagoas, número 903, em Higienópolis. A gente está vendo a imagem. O Jarbas, que era que fazia o rock santeiro, né? Agora vai ser substituído pelo Xaxá. O Jarbas está engajado aí em outro projeto com a esposa Cláudia Raia, que deve estrear em agosto, aqui em São Paulo. E para a gente fechar, vou falar de Conversas com Meu Pai, que é outro destaque aqui em São Paulo. Tem a concepção e a interpretação da Janaína Leite. A montagem está em cartaz lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade e tem como ponto de partida uma caixa que é guardada pela filha, né, com vários bilhetes recolhidos, a filha que é a Janaína. E ela traz essas frases escritas pelo Alair, que é o pai dela, que sofreu perdeu, né, a fala, capacidade de falar e passou a se comunicar unicamente pela escrita. Então ela resolveu montar esse espetáculo e mostra, né, para os espectadores essas cartas. A montagem está ali na Rua Três Rios, número 363, do Bom Retiro, com sessões às sextas, às 8 da noite, aos sábados às 6. A entrada é franca, porém os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. E eu feliz da vida, né? Mais um presente. Quinta-feira feliz, que a gente recebeu o Otávio Augusto aqui no estúdio. Você é nosso presente. Obrigada, viu? Obrigada pela visita. Muito sucesso para a tropa. O espetáculo tem texto do Gustavo Pinheiro, direção do César Augusto, e está em cartaz aqui em São Paulo. E a gente volta semana que vem. Obrigada pela visita. Obrigado você, querida. Foi um prazer. Tá? É isso aí. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui no Em Cartaz, falando muito de teatro brasileiro em destaque aqui na Jovem Pan. Eu te espero às 2h10 ao vivo. Até lá.